Boa tarde, Valquíria. Boa tarde a todos os educadores que nos acompanham nesse momento de live, esse mecanismo agora tão atual, que, como diria já o Yuval, né, o escritor das 21 lições para a educação, nós temos que, de fato, nos reinventar. Quero agradecer já de antemão, Valquíria, o seu convite para que nós possamos falar um pouquinho desse assunto que aflige os gestores, que aflige, de uma certa forma, também os professores, que é o calendário escolar. Certo. A página Vamos Falar de Educação tem muita honra de promover esse diálogo com a professora Marialba Carneiro, que tem tanta experiência na educação brasileira. Tem uma jornada incrível, uma jornada admirável. Eu vou ler o currículo dela aqui para vocês. Ela é formada em Administração Escolar pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Urubupunga, Pereira Barreto, e é especialista em Gestão Educacional pela Unicamp. A professora Marialba Carneiro tem 30 anos de experiência na área educacional em rede pública e rede privada. Ela atuou ainda como docente no ensino fundamental, nas disciplinas de língua portuguesa, coordenadora pedagógica da rede estadual de ensino, diretora estadual da rede pública estadual. Ministrou aulas no ensino superior, no curso de pedagogia, ciências e letras nas faculdades de Pereira Barreto e Auriflama. Foi ainda secretária de Educação durante 8 anos e vice-prefeita no mandato de 2012 a 2016 no município de Pereira Barreto. Fiquei surpresa, não sabia que você tinha sido vice-prefeita. Que experiência incrível. Participou da diretoria executiva da Undime São Paulo, como diretora do Departamento Financeiro e vice-presidente da Undime São Paulo de 2012 a 2014. Foi ainda presidente da Undime São Paulo de 2015 a 2017 e iniciou como avaliadora educacional do MEC na elaboração dos planos municipais e estadual de educação no ano de 2014. Foi ainda consultora executiva do MEC entre 2017 e 2019 e atuou numa importante ferramenta para todos os educadores do Brasil, que foi o GEM, Gestão para a Educação Municipal, elaborado em 2018. Como vocês puderam perceber, a professora Marialba Carneiro tem muita experiência em políticas públicas, experiências vivenciadas. Então, ela tem uma grande sabedoria para nos informar, para nos elucidar, principalmente diante do desafio que nós estamos passando hoje, que é o Covid-19 e esse estado de quarentena. Professora Marialba, primeiramente eu gostaria de saudar as pessoas que estão aqui conosco, né, fazendo parte dessa live. Para nós é um momento de desafio. Eu vi alguns artistas falando na TV, a própria Fátima Bernardes, que para ela também é muito difícil quando tem que fazer uma live. Alguns artistas relataram isso, porque você trazer para dentro da sua casa as tecnologias e abrir para o público, então ela promove esse desafio. Mas para nós educadores é mais uma das dimensões do nosso trabalho, porque afinal de contas sempre a gente tem que ir até onde o aluno está, não é mesmo? Então, eu gostaria de dizer o seguinte: a partir do dia 11/3 de 2020, a Organização Mundial de Saúde, ela definiu que havia a disseminação mundial da infecção Covid-19. E a partir daquele momento, tudo que a gente conhecia teve um outro significado. Nós tivemos que abrir a nossa perspectiva diante das outras demandas que surgiriam a partir dali, principalmente em relação ao universo educacional. No primeiro momento, ali no início de março, nós tínhamos aproximadamente 860 milhões de crianças que estavam sem aula em 112 países. Hoje, nós temos aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões de crianças que estão sem aulas no mundo todo. Então, trazendo esses números para o Brasil, nós temos um universo de 181 mil escolas, quase 182 mil escolas que estão sem aulas, para um universo de 48 milhões e meio de alunos que fazem parte da rede de educação básica e 2 milhões e 200 mil docentes, 2 milhões e 200 mil professores. O que fazer diante desse cenário, um cenário tão complexo que mexe com a vida das pessoas, né? Como eu
falei naquela chamada, mexe com a vida de gestores, educadores, crianças, adolescentes, familiares. E, principalmente, o nosso diálogo aqui hoje, em relação ao calendário escolar, não é só na perspectiva do tempo, dessa marcação de tempo, mas é o calendário escolar enquanto perspectiva de direito de aprendizagem. Porque a educação, ela traz isso, essa questão do direito da aprendizagem. Então, quando a gente pensa no calendário, a gente não tem condições, dentro do universo educacional, de olhar isso de uma maneira fria, apenas como uma data de início e fim, de férias, de recesso, de feriados. Mas a gente tem que ter essa consciência que nós estamos mexendo com milhares de vidas e que essas vidas serão impactadas, principalmente dentro da perspectiva do direito da aprendizagem. Então, principalmente, a partir do momento que foi declarado o estado de pandemia e que no dia 20 de março, onde houve aquela medida provisória que definiria a mudança do atendimento não mais de 200 dias letivos, mas que continuaria às 800 horas, nós tivemos uma outra perspectiva de diálogo dentro da escola. Então, eu queria que a senhora fizesse para a gente, colocasse, né, para a nossa página que vamos falar de educação, como que fica organizada a carga horária, o que a LDB coloca em relação à carga horária brasileira, em relação ao calendário escolar? Bom, primeiro eu quero saudar quem está aí do outro lado nos acompanhando e dizer que nós temos uma pessoa ilustre que fez muito pela educação brasileira, que é responsável por todos os instrumentos de avaliação do Brasil, em especial pelo Enem, que é a professora Marinês Fini, a ex-presidente do INEP, a quem eu saúdo de uma forma especial e me sinto honrado, eu e a professora Valquíria, de tê-la aqui nessa live nos acompanhando. Agradecer... É verdade. Professora Marinês Fini, é uma honra para nós a sua presença aqui na live. A senhora tem um legado muito grande para a educação brasileira. Nós somos muito felizes quando a senhora esteve à frente, né, em várias ações do MEC e do INEP, principalmente. O Enem é um legado para os nossos filhos. Com certeza, se teve uma mudança radical em relação à educação brasileira, à inserção dos jovens de acesso ao ensino superior, foi pelas mãos da senhora através da criação do Enem. Muito obrigada. E obrigado aos demais colegas educadores que se fazem aqui presente nessa tarde de segunda-feira, em que algumas redes já iniciam seus trabalhos à distância. Eu faço parte da Rede Estadual Paulista e hoje ela já inicia com um aplicativo, com aulas à distância, oferecendo inclusive para o Fundamental 1. Bom, como a LDB organiza a carga horária da educação básica brasileira? A Lei de Diretrizes e Bases, no seu artigo 24, ela prescreve o quê? Que o ensino médio e fundamental tem que ter, no mínimo, 200 dias e 800 horas de aulas, né? É isso que está posto lá. Agora, o que aconteceu nesse movimento? Surge uma pandemia, nunca a gente viveu algo parecido, em que a gente precisa se reorganizar, mas também precisamos nos fundamentar em leis. Como você bem disse, nós temos que garantir o direito de aprendizagem das nossas crianças e jovens. É esse o maior foco dessas aulas que vão acontecendo aí à distância, remoto, teleaula, enfim. Mas que garantir também a equidade nesse processo é algo muito delicado. O ideal seria a aula presencial. Isso não existe. E esse calendário também, ele não precisa necessariamente o calendário letivo ser igual ao civil. Mas se nós também entrarmos para 2021, por exemplo, nós podemos ter muitos problemas de ordem estrutural, de leis, e não poderíamos dar conta. Então, o ideal é que a gente busque ferramentas que existem, e a LDB permite, no seu artigo 32, o fundamental, e mais ali para frente, salvo engano, 33, algo assim, para o ensino médio, para que a gente faça adaptações utilizando essas ferramentas para organizar as nossas aulas à distância. O que prescreve a LDB sobre calendário é isso. Então, com a medida provisória 934
de 2020, ela deu essa abertura para a flexibilização dos 200 dias, no entanto, atendendo às 800 horas. Diante dessa possibilidade, foram surgindo vários pareceres, principalmente em relação ao Conselho Nacional, Conselho Estadual, de quais seriam a forma de organização em relação a essa possibilidade de atendimento remoto. No primeiro momento, eu gostaria de dizer que existem muitas questões relacionadas ao atendimento remoto, né? Existe duas correntes, uma que ela considera e a outra que não aceita muito. No entanto, qual que é a preocupação do Conselho Nacional de Educação? É justamente, ao ler os documentos referências, da questão do vínculo do aluno em relação à escola. Então, a maior preocupação do Conselho é que o aluno ele não perca esse elo, esse vínculo, em relação à questão da educação, porque se ele ficasse todo esse tempo distante da questão pedagógica, ele acabaria perdendo no seu desenvolvimento cognitivo, no seu desenvolvimento emocional, mas principalmente essa questão do vínculo. E nós que fazemos parte da educação, nós sabemos que o maior dano possível, como gostaríamos, né? Principalmente porque nós professores, nós sempre lutamos por tecnologias e nem sempre estamos preparados como gostaríamos, né? Mas talvez o momento decisivo seja hoje, 2020, diante desse cenário que nós estamos vivendo do Covid-19. Então, as redes foram assim, do dia para a noite, tentando correr para se reorganizar em relação ao atendimento remoto. Então, que os pais assim têm nos procurado, perguntado, questionado, como será aproveitado o atendimento remoto, de que forma que ele funciona. Então, nós sabemos que tem um parecer do Conselho Nacional de Educação, que tem uma minuta, né? Esse parecer ainda será homologado, mas que já existe assim um movimento das redes estaduais, dos sistemas de ensino, para organizar o atendimento remoto. Então, como que a senhora vê isso e como que isso poderá ser aproveitado posteriormente? Bom, primeiro que a própria LDB dá abertura para isso, como já foi dito aqui anteriormente. O Conselho Nacional de Educação apresentou uma proposta, inclusive abriu publicamente para contribuições, salvo engano teve cerca de 1.000 contribuições, e lá eles apresentam esta proposta, tá? Que tanto fundamental como médio, por conta da LDB, pode sim utilizar esse ensino remoto, buscando ali manter a qualidade que está prescrita na LDB e na própria Constituição, o mínimo de qualidade essas atividades precisam ter, sejam elas por aplicativo. São Paulo, por exemplo, criou um canal de educação de televisão para apresentar essas videoaulas, mas todos esses mecanismos de atividades de aprendizagem, atividades de avaliação, eles têm que ter essa evidência de que a escola está cumprindo com o seu papel, com o mínimo necessário para que isso considere como carga horária. São Paulo já fez, eu estou falando de São Paulo porque eu sou de São Paulo e imagino que outros estados também já se organizaram. Já li alguma coisa aí do Paraná, mas São Paulo já organizou o seu calendário escolar. De que forma? Primeiro, ele suspendeu, ele adiantou o recesso e as férias. Retornamos agora dia 22 e hoje já com atividades remotas. O próprio Conselho Estadual já regulamentou isso, fundamentado pela própria LDB, mas tem que ter evidências, tem que ter um canal com os pais e os professores precisam interagir das mais diversas formas, seja por aplicativo, ou seja pelo WhatsApp. É isso que as escolas estão buscando. A palavra de fato, todo mundo está usando, e não é modismo, é se reinventar nesse momento de pandemia que a gente não esperava. Você vê algo que você bem disse aí no começo, começa lá a Organização Mundial de Saúde reconhecendo em janeiro, e já em março
dando como pandemia. Então, nós vamos ter que buscar o quê? O mínimo necessário, mas que seja de qualidade para o ensino fundamental, médio e educação infantil. Certo. Eu só gostaria de delimitar aqui alguns dados em relação à condição socioeconômica das famílias brasileiras, né? Então, nós temos aqui pelos dados do IBGE que 23,9% das famílias, elas vivem com orçamento mensal de até 2 salários mínimos, que 44 milhões de pessoas, né, um contingente de 44.800 mil pessoas, vivem com esses 2 salários mínimos e meio aí, até 2 salários mínimos. Então, diante dessa questão socioeconômica, a gente sabe que nem todos vão ter acesso à internet, ao Wi-Fi, principalmente vão ter disponível um notebook ou um computador de mesa. Muitas vezes o pai ou a mãe está fazendo home office e tem que disputar com o filho esse aparelho, né, esse computador. Então, às vezes fica uma situação bem difícil. Aqui no Paraná, inovaram bastante, eles acabaram colocando 3 canais disponíveis, né, um aplicativo pelo celular, a TV, o YouTube e também o Google Classroom. Aliás, é o Google que vai possibilitar, como a senhora acabou de colocar, a questão do registro. Então, o aluno ele vai entrar ali, vai interagir com o seu professor e, através desse registro e também do que vai ficar ali organizado no seu caderno, que ele vai poder apresentar posteriormente para o professor, que vai poder ficar isso de uma forma disponível para que se faça valer esses documentos, né, que tenha validade posteriormente. Então, não é a situação ideal, nós sabemos disso, mas é uma situação que, diante da necessidade, nós temos que nos reinventar, como a senhora colocou. Mas vem uma outra questão logo em seguida, a respeito do atendimento remoto, que é a realidade das pessoas que estão Cida. Olá. Estou te ouvindo. Bom, você tocou no ponto crucial e no ponto em que as escolas estão muito preocupadas. Como dar conta dessa realidade social perversa, de desigualdade, que aí fica muito difícil a gente promover a equidade. Então, a escola, o que está posto, o que está proposto ali pelo Conselho Nacional de Educação, que ainda é uma proposta, porque amanhã isso vai ser votado, inclusive de atividades em que a gente encaminha. Muitas escolas, muitos municípios já estão se organizando dessa forma. Organizam-se as atividades e esses pais vão até a escola buscar esse recurso. Não é o ideal, é claro, nós sabemos que não é, mas é o recurso que se tem para tentar sanar esse problema. Pode acontecer, e hoje eu estou vendo algumas redes iniciando e já buscando uma busca ativa de quais alunos não estão ali interagindo. Então pode acontecer que com todo esse esforço, ele não possui a internet, ele não tem a televisão para quem ainda está disponível aí o canal de televisão, isso é mais esse material, dessas atividades que é que vai valer. Agora, pode ocorrer de mesmo acontecendo isso, esse aluno não venha, o pai não se interessa. O que estão prescrevendo? De que num retorno, num possível retorno, a escola se organiza para oferecer essa recuperação a esse aluno que não conseguiu o mínimo possível durante esse período escolar, durante essa pandemia.
Achei bem interessante, Marialba, que você tocou no assunto da questão do retorno, né? Porque agora nós estamos aqui nessa leva, nessa problemática e nessa ansiedade de cumprir todas as atividades relacionadas à questão do atendimento remoto. Porque quem não faz parte dessa demanda, ele pensa que está tranquilo para o professor, mas na verdade os professores eles estão com muitas atividades, possivelmente até com o dobro de atividade do que já tinha antes. Então eles estão fazendo as atividades, atendendo o aluno, corrigindo extra classe, vamos dizer assim, essas atividades. No entanto, o maior cuidado em relação ao atendimento remoto não é agora. Agora pode acontecer essa busca ativa, que ela se faz necessária e legítima, mas posteriormente, no retorno, o maior cuidado tem que ser em relação à avaliação diagnóstica de cada um dos alunos, que nós vamos encontrar alunos que tiveram acesso, alunos que não tiveram acesso, alunos que são autodidatas, que vão atrás, sim, também do conhecimento, né? E tem uma estrutura familiar mais organizada. Nós vamos ter também aquelas famílias que não tiveram nenhum tipo de condição para que esse aluno pudesse acessar. Mas, realmente, ali, a escola vai ter que adequar a sua proposta pedagógica, curricular, para poder organizar essas diferentes defasagens e adequar isso. Então, esse eu acho que não é o atendimento remoto, ele está sendo um grande desafio, mas eu acho que o maior desafio será no retorno do atendimento remoto. E principalmente depois na promoção da aprendizagem desses alunos. Então, nós vamos ter o desafio de completar, né, aqui no Paraná, pela orientação, é que depois do retorno, as escolas e as redes vão ter 60 dias para validar suas atividades e seus registros de atendimento remoto. Realmente, o atendimento remoto é um desafio, porque você não está ali naquela situação ideal com esse aluno, e o retorno é mais desafiante ainda, porque é onde eu vou fazer uma avaliação diagnóstica para verificar como que esses alunos estão em termos de habilidades, em especiais as habilidades estruturantes. Alguém entrou aí e falou da educação especial, tá? Nessa proposta do Conselho Nacional de Educação, o atendimento de educação especial também deve ser garantido nesse período de emergência, mobilizado e orientado por professores regentes, pedagógicas não presenciais a serem realizadas. E o professor da rede, o professor que está lá da sala, contribuir para que isso ocorra da melhor forma possível. Isso já está nessa proposta do Conselho Nacional de Educação, que deve ser votado amanhã. Tá. Professora Marialba, antes de partir para a próxima pergunta, eu gostaria de mandar oi para duas secretárias, a secretária de Educação de Araras e a secretária de Vista Alegre do Alto. Então, essas duas queridas estão assistindo, participando conosco aqui da live. Eu vi também que dois amigos estão participando. Um é o palestrante Fabiano Brum, um grande abraço para ele. É um grande líder nosso aqui também da educação. E o Francisco Freire também está participando aí da nossa live. Um grande abraço para os dois. Que bom, é sempre bom ter as equipes da secretaria, os secretários, pessoas que eu admiro muito, que são aqueles que fazem lá na ponta a educação caminhar. Estou vendo o Olivelton, que é aqui de Quintana, do estado de São Paulo, nos acompanhando. Muito obrigada. E aproveito para agradecer também o apoio da Rádio Jovem Pan, aí de Maringá. Alguém falou da EJA, né, a Educação de Jovens e Adultos, é algo que tem chamado muito a atenção. Mesmo o estado de São Paulo, que já se organizou com um aplicativo em que hoje já os alunos estão interagindo com essas aulas, ainda a EJA é algo que precisa ser melhor organizado, porque ela tem que encerrar esse semestre, não é verdade? Porque ela é feita semestralmente. Mas o Conselho Nacional também está demandando sobre a matéria e também são as atividades remotas que nós vamos trabalhar para dar conta desse calendário. Se do ponto de vista do gestor ele se preocupa muito com a questão de ordem legal,
porque o calendário tem que estar fundamentado, tem que passar pelo conselho de escola, quando ela na escola, a Secretaria Municipal de Educação também tem que considerar que ela tem autonomia, que ela tem o Conselho Municipal de Educação, que se for deliberativo, pode deliberar sobre a matéria, fundamentado em leis maiores. Eles não precisam, claro, eles vão sempre partir daquele parecer do Conselho Nacional, do Conselho do Estado, que contribui para fundamentar as suas leis, mas eles podem se organizar desde que não fira nenhum princípio da LDB ou da Constituição. Então, olha, a EJA também vai trabalhar de forma remota, a EJA também vai usar esses aplicativos, sejam eles, como nós estamos fazendo agora em tempo real, sejam eles de forma distante. Por exemplo, esse aplicativo que colocou aqui no estado de São Paulo, essas aulas ficam lá. Os professores podem assistirem no momento que forem a aula deles. Então, cada sistema vai se organizar da forma que for interessante para eles, respeitando questões de ordem específica de regiões, municípios e estado. Certo. Eu acredito que para a educação de jovens e adultos, o maior desafio, que já acontece no presencial, é a questão da busca ativa, porque os professores que trabalham com a educação de jovens e adultos, eles têm que estar o tempo todo lidando com essa questão volte para a escola, diante dos desafios, principalmente relacionados ao mundo do trabalho. Aqui no Paraná, também, o atendimento remoto, ele contempla a educação de jovens e adultos. Nós já tínhamos como prática fazer grupos de WhatsApp com esses alunos, para que estimulasse sempre a presença deles no dia a dia, no presencial. Então, agora, com o atendimento remoto não tem sido diferente, nós continuamos com a mesma prática, através de grupos de WhatsApp, chamando, clamando para que eles participem também do atendimento remoto. É lógico que não vai atingir a todos, mas a gente vai depois realizar aquela avaliação diagnóstica. Eu gostaria de perguntar para a senhora, se a senhora sabe de alguma prática em outro país que a respeito do calendário escolar, como eles estão se organizando também em relação ao desafio da Covid-19. Bom, como todos, pandemia, uma questão mundial, já houve país aí que determinou a perda do ano letivo, mas tem países se organizando das mais diversas formas, a Irlanda, por exemplo, já deve fazer um pronunciamento agora, no dia 3 de maio, e a gente sabe que eles já se organizaram, professora Marinês Fini dizendo que a EJA precisa de um projeto sólido de AD, ensino remoto não basta. Obrigada pela contribuição, professora Marinês. Ensino remoto só não basta. Fica aí a dica de alguém que domina o assunto, tem muitos municípios que respondem pela EJA, então organizar algo concreto em termos de AD, porque é possível, para a EJA, para facilitar, até para não ter perda e não ter evasão. Bom, respondendo à pergunta da Valquíria, eu estou sabendo que a Irlanda deve fazer um pronunciamento por esses dias e que já estão buscando o mecanismo de retorno às aulas, mas de forma de revezamento, tá? Então, para manter o distanciamento desses alunos. A gente sabe que os países da Europa têm, inclusive, condições de oferecer diversas salas de aulas e dividir essas turmas em turmas menores e também fazer contratos de professores e garantir as aulas desses alunos. Então, eu estou sabendo da Irlanda, tem algum outro país da Europa que eu não estou lembrando que também está se organizando dessa forma. E não sei se vocês ouviram outro dia que o estado de São Paulo já está falando em retorno a partir de julho, fazendo um revezamento na educação infantil. Heloísa Carneiro, lá da Irlanda, contribuindo, minha filha, falando que a Dinamarca também já está com esse projeto de revezamento. Carlos Eduardo, que saudades, há quanto tempo, que bom tê-lo aqui conosco. É verdade, um grande abraço, Carlos Eduardo. Parabéns pelo seu trabalho. Professora, antes de passar para a próxima pergunta, a Trentin está perguntando
Vitor Trentin está perguntando sobre a rede privada, sobre o calendário, sobre a fragilidade econômica. Eu acredito que ele está falando em relação, principalmente, de fazer o atendimento remoto e como que se organiza o calendário na rede privada. Se tem alguma diferença em relação à rede pública? Não. O Conselho Nacional de Educação, e aí as redes privadas também têm que estar atento a que diretorias eles estão ali ligados, tá? Porque toda rede privada, o seu calendário escolar passa pelo crivo de diretorias de ensino, por secretarias de educação. Então, a rede privada também vai atender desta forma, através de educação à distância, através de trabalho remoto, e vale lembrar que a rede privada de ensino tem um público que tem maior qualidade, que tem maior poder aquisitivo. Haja vista que já desde o início eles começaram com essas aulas à distância para não ter essa perda de dias letivos para entrar 2021, por exemplo, que é algo que nós estamos tentando que não aconteça de forma nenhuma. Agora, mais do que não entrar no ano civil de 2021, o ano letivo de 2020, é primar pela qualidade, viu, Virgílio? A própria LDB diz muito isso. Não sei se eu respondi, Virgílio. Professora, inclusive, quando a gente verifica essa questão do calendário, que a senhora disse, da questão do calendário 2020 e 2021, logo no início da declaração aí da Organização Mundial de Saúde, e principalmente a partir de 20 de março, que paralisou mesmo as escolas, eu fiquei muito preocupada, porque eu sabia que a rede privada, ela teria esse acesso maior em relação às tecnologias, os alunos não teriam tanta dificuldade. Existe a dificuldade, mas ela é bem menor se considerar a dificuldade da rede pública. E daí nós vimos que o MEC ele havia mantido as avaliações externas, né, a questão principalmente do Enem. Então eu fiquei pensando, puxa vida, os alunos da rede particular vão continuar estudando e os alunos da rede pública vão ter toda essa defasagem. Daí houve uma pressão maior da sociedade, né, e acabaram agora deixando indefinida a data do Enem. Então isso foi muito bom, porque a gente precisa realmente deixar uma questão de equidade, tanto para os alunos da rede privada quanto para os alunos da rede pública, na hora que for realizar as avaliações externas, tá? Então, tem mais uma questão aqui. A senhora pode comentar isso que eu acabei de falar? Sim, claro. Olha, nessa própria proposta do Conselho Nacional, eles estão solicitando que modifiquem essa data do Enem. De fato, o Enem sendo realizado agora, e eu estou falando agora com muita responsabilidade, porque a professora Marinês está aí nos acompanhando, ela que é a matriarca do Enem, a mãe do Enem, que criou o Enem, temerário a aplicação desse Enem num ano de pandemia, que de fato vai ter desigualdade. Aí a Marinês já entrando falando, as datas do Enem estão mantidas. É uma pena que se mantenha essas datas, porque de fato a Valquíria tocou num ponto crucial, e eu já agradeço o Virgílio Trentin por trazer essa contribuição falando da rede particular, porque a rede privada acaba saindo na frente por conta de lidar com um público que tem mais poder aquisitivo e que vão acessar as ferramentas com maior facilidade. Uma mãe entrou aí agora perguntando de que forma que pode ajudar as crianças. Eu vi que ela é lá de Tocantins. Olha, a recomendação é que também não se enche essa criança de atividade sistematizada, tá? Atividades simples, como fazer um bolo, trazer a criança para isso, essas vivências em que essa criança pode ser estimulada e pode se desenvolver nos seus mais diversos aspectos. O que a gente recomenda é isso. É claro, e aí eu estou inclusive aqui com a proposta do Conselho Nacional de Educação, em que diz, as crianças de 0 a 3, tá? As orientações para os pais devem indicar atividades de estímulo às crianças, leitura de textos, e aí eu já vi
a União Nacional dos Dirigentes Municipais recomendando que não faça, sugerindo jogos e músicas de criança, tá? Por quê? Porque a própria BNCC, ela fala muito de experiências e de vivência. A criança precisa muito disso. E essa criança se interage quando? Quando ela se relaciona com outras crianças. Mas nesse momento isso não acontece. Então a mãe que pode, ela vai prover de atividades lúdicas, de brincadeiras, jogos, músicas, que faça com que essa criança desenvolva os seus mais diversos aspectos, de linguagem, de movimento, enfim. Uhum. Aproveitando essa deixa que a mãe, a Bruna Carneiro, de Tocantins, ela fez essa pergunta, né, da interação das mães com os filhos. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco para o público a respeito dessa questão se haverá ou não reposição também em relação à educação infantil. Essa é a pergunta mais difícil da gente responder, tá? Porque em que pese que não é o ideal a educação remota, que não é ideal a educação à distância para o fundamental, até porque a própria LDB fala que o fundamental deve ser presencial, só depois lá num dos parágrafos do artigo 32 que ela abre espaço para EAD, mas como forma complementar e emergencial, que é o caso. A educação infantil não está previsto isso, tá? A educação infantil, recentemente, ela faz uma alteração na LDB, que as crianças de 4 a 5 anos passa a ser obrigatório e que o mínimo é de 800 horas e 200 dias letivo. Agora, são crianças que precisam ser supervisionadas por um professor, porque demanda aspectos muito minuciosos que tem que ser assistido o tempo todo. Então, primeiro, porque a OCDE já tem uma pesquisa de que esses alunos não podem ficar desassistidos, porque muitas habilidades, muitos campos de experiência que ele vai se apropriando e que eu não trabalho, pode se perder no meio do caminho e pode também acontecer um retrocesso. O que está colocado nessa proposta do Conselho Nacional? Eles sugerem, tá? Sugerem atividades remotas das mais diversas formas. De 4 a 5 anos, eles indicam atividades de leitura de texto, que depois a gente vê a União Nacional solicitando que não faça essa indicação de leituras. Então, só amanhã que nós vamos saber, depois desse debate. E aí, Valquíria, educadores e educadores têm diversas opiniões sobre a leitura de texto pelos pais, desenhos, brincadeiras, é o que está na proposta do Conselho Nacional de TV, que também é algo que estão considerando que deva tirar a questão da televisão, porque a criança não pode ficar muito exposta a essa tela. E até sugere que se passa um caderno de atividades que também algumas instituições, algumas entidades que respondem pela educação estão sugerindo que tire isso, porque a grande maior parte dos municípios não possui esse material estruturado. Gente, eu só quero lembrar que o sistema, e o Carlos está aí nos assistindo, ele é do Conselho do Paraná, ele tem a sua autonomia. Então, os municípios que têm sistema próprio, eles baseados em fundamentações, em legislações, eles podem organizar o seu calendário. Sempre lembrando aquilo que a Valquíria falou no início. Eu tenho que garantir o direito dessas crianças. A Laila está aí falando, né, que será um desafio. Como é que vai fazer atividade para o maternal 2 ao pré, de forma remota? Realmente, é um grande desafio, por isso que o que se sugere. E outro dia eu ouvi a professora Maria Regina e gostei muito, que ela é uma das formadoras da BNCC, são orientações aos pais. De que forma que eu trabalho para desenvolver esses diversos aspectos do ponto de vista de campo de experiência e que as brincadeiras são super importantes para que essa criança se desenvolva de forma plena, tá? O que vale a pena tocar? Um ponto, Valquíria, que sugere, mas aqui também não está falando que vai utilizar essa educação, isso que foi feito de forma remota, na validação do calendário. O que
a União dos Dirigentes está propondo, e eu acho que é bem legal o que eles estão propondo. Essas crianças, elas têm a obrigatoriedade de 60% de frequência. Então, considerando isso, é possível o município trabalhar dentro desses 60% e achar um mecanismo jurídico que possibilite que valha isso para a educação infantil, para a reorganização do seu calendário. Um dia eu percebi que está até dizendo que depois dessa educação infantil faça essas orientações e ela entra normalmente no retorno naquele calendário que a escola está seguindo. Uhum. Professora, como nós combinamos que a gente não iria ultrapassar os 45 minutos, eu vou fazer um resumo do que nós pontuamos aqui nessa live. E depois eu vou pedir para que a senhora faça um encaminhamento, uma mensagem para todas, principalmente as gestoras, né, e familiares que estão nos assistindo. Então, o que ficou bem pontuado, que houve a redução, sim, dos 200 dias, mas que as 800 horas elas irão permanecer conforme a LDB ela preconiza. Pode acontecer, né, como já está acontecendo, o atendimento remoto. No entanto, ele é uma ferramenta de diálogo, de aproximação, de vínculo, mas ele não pode ser considerado como o ponto final, como ferramenta pedagógica. Ele deve ser um ponto de mediação nesse momento, nesse contexto de pandemia, mas que há toda uma preocupação que no retorno seja feita uma avaliação diagnóstica e que, contemplando todas as diferentes acessos e não acessos dos nossos alunos, pelo atendimento remoto, mas que deve ser considerada com mais atenção, um planejamento voltado para a EAD e não apenas atendimento remoto, para que ela possa desenvolver melhor posteriormente, né, em forma até, vamos dizer assim, de módulos, para que o aluno ele consiga acompanhar com mais propriedade, né, esse conteúdo. Que o calendário, ele sofreu esses ajustes, mas que a partir da Base Nacional Comum Curricular, cada sistema e cada rede vai poder ajustar a sua proposta pedagógica de acordo com a sua realidade, promovendo com todo cuidado a equidade para que os alunos sejam contemplados de acordo com as suas desigualdades, principalmente relacionada à inclusão para a educação especial, e que não existe o calendário em si, ele não vai finalizar. A preocupação maior é com a questão da aprendizagem, a questão do conteúdo, que nós vamos deixar de legado para os alunos em relação à aprendizagem, para que não seja um ponto final apenas do ano letivo enquanto calendário em si, mas que esses alunos não percam o direito à aprendizagem. Então, eu pontuei principalmente esses pontos da sua fala. É real, isso é verdade, o desafio é gigantesco, a gente observa as escolas, e eu posso falar, porque eu estou no chão de uma escola, os professores cada vez mais que nós estamos vivendo para atender todos esses alunos da melhor forma possível, mas mesmo assim, nós sabemos que tem alunos que a gente pode, com tudo de fazer a busca ativa, se perder no meio do caminho, e ele não pode ser prejudicado em razão dessa pandemia. Então a escola, nesse retorno, e a gente está querendo acreditar de que ele vai acontecer, a escola tem que buscar mecanismo para sanar as perdas que esses alunos venham a ter. O Tom fez aí uma inserção da importância da gente, dos professores orientarem esses pais na educação infantil, que isso é primordial e a gente sabe disso. Então esse diálogo entre família e escola tem que estar mais do que nunca muito estreito. A própria resolução da Secretaria Estadual de São Paulo diz muito isso. Nós vamos fazer
Essas atividades têm que ser de formas minuciosas registradas, mas esse diálogo com esse pai é fundamental. É muito importante que a gente não perca aluno no meio desse caminho. Ressalto aqui a fala da professora Marinês Fini, e você também falou agora da importância de uma educação à distância, com módulos, bem organizado, e a escola não pode perder de vista que ela tem autonomia. Muitas vezes as redes estão oferecendo, a Marinês Fini, relações são mais importantes do que conteúdos. Olha só que fala profunda. As relações realmente, elas são muito mais importantes do que os conteúdos. É daí que nós vamos partir para realizar as nossas ações de aprendizagem. Então, essa relação de afeto entre escola e família tem que estar muito próxima. Agora, o que está acontecendo? Você mesmo já me falou de umas 5, 6 ferramentas. O professor, nesse momento, gente, a escola, tem que utilizar da sua autonomia. É ela que vai priorizar e saber o que é necessário e de que forma que ela vai utilizar aquelas ferramentas. Hoje, por exemplo, eu assisti uma aula de matemática, que para aquela série que eu conheço lá na minha unidade escolar, eu achei que não vai fluir. Eu já falei com o professor. Então, isso é muito importante, a escola usar da sua autonomia e saber selecionar quais ferramentas e o que ela vai trabalhar para dar conta daquela demanda de aluno. Professora Maria Alba, eu queria fazer também mais 2 colocações. A professora Raquel, ela disse que está preocupada porque alguns alunos não estão entrando no Classroom, mas como nós dissemos, então é necessário ficar registrado no caderno do aluno e nas ferramentas que estão sendo utilizadas. Se não ocorrer isso, provavelmente depois, através da avaliação diagnóstica, será detectado para que o professor trabalhe essa defasagem, né? O professor Tom Ferreira também colocou, né? Como a própria BNCC elucida, são objetivos do desenvolvimento e aprendizagem, e as relações devem ser enaltecidas, né? As competências socioemocionais. Foi muito boa essa colocação dele, porque eu gostaria de lembrar também, lá no texto introdutório da BNCC, ela trata de uma questão que nós nunca pensamos que vivenciaríamos, que é a questão do imponderável, né? Ela trabalha bem a questão das competências competências e habilidades, como sendo o eixo primordial a questão da autonomia dos nossos alunos, dos indivíduos, porque vivenciando essa questão do aquecimento global, né, as questões da economia, nós deveríamos preparar os nossos alunos para qualquer tipo de evento, e quando a gente menos espera, nós ainda estamos dando os passos iniciais em relação à BNCC, né, na implantação da BNCC, nós ficamos diante do imponderável, que no primeiro momento parecia uma questão apocalíptica, mas nós vimos que nós vamos superar essa, que é mais uma das questões que a escola teve que superar, e mais para frente a gente vai acabar assim lembrando desse momento como um marco, como um divisor de águas, onde nós aprendemos a lidar com as ferramentas e vamos dar uma outra dimensão aos educadores do Brasil, onde as famílias puderam repensar, né, o valor que tem a escola, o valor dos nossos educadores. Valquíria, acho que o professor João, aí de Curitiba, pediu para você desabilitar aí os comentários, porque não tá aparecendo o meu rosto na tela, tá? Aí cabe a você fazer isso. João, que bom, você que é da Secretaria Municipal de Curitiba, abraço aquela secretária maravilhosa, porque a gente tem muito apreço, e nós estamos aqui finalizando. Agradeço muito a participação de cada um. Eu sei que teria muito mais para falar, eu sei, em especial, a educação infantil e a alfabetização, tá com muito cuidado, zelo, porque como é que faz uma alfabetização que pressupõe a atuação do professor ali no cotidiano para trabalhar tudo aquilo que é necessário para que esse aluno se aproprie da alfabetização, e agora fazer isso à distância, tá? Nessa proposta também está falando de canal de televisão, de manual para ser encaminhado aos
com relação ao processo de alfabetização. Tenho acompanhado muitos municípios já fazendo a entrega de material, professores gravando tutorial. Então, volto na palavra de reinventar, as pessoas buscando o mecanismo para que chegue até ao aluno esse saber sistematizado que é o saber da escola. Agora, mais do que nunca, volto aí no que foi falado. As relações, elas são muito mais importantes do que todos esses conteúdos, tá? Esses campos de experiência para o desenvolvimento dessas crianças da educação infantil, eles são fundamentais. Assim, para mim foi um prazer gigantesco estar aqui nesse momento com a Valquíria, que é aí do Paraná, pessoa com quem eu comecei a conviver através da Undime e tenho a maior admiração. Agradeço muito à Rádio Jovem Pan pelo apoio. Eu imagino que estejam mais presentes aqui, Paraná e São Paulo, mas agradeço os demais estados que estão aqui nos assistindo. Faço uma provocação da gente fazer uma live agora com a professora Maria Inês Fini e acompanhamento aí da Jovem Pan, para a gente também falar um pouco de avaliação. Como é que fica essa avaliação em tempos de pandemia, com educação remota e esse calendário já tão apertado, gente, muito apertado. O que nós temos que lutar nos sistemas também é não fazer o máximo para que a gente não entre o ano civil de 2021 com o ano letivo de 2020. Pois não, minha querida? Tenho duas considerações. Primeiro, um grande abraço para o Dr. Luizinho, que também está nos acompanhando. Ele é o proprietário da Jovem Pan aqui em Maringá. Muito obrigada pelo apoio da Jovem Pan. E também temos pessoas de longe. Aquela mãe do Tocantins. Tem a Isabelle Costa, lá de Sobral, a nossa cidade de referência da educação no Brasil. Já estive lá. Ela é uma grande amiga e está participando aqui conosco, o pessoal de Sobral. Então, nós temos pessoas de várias partes do Brasil e gostaria de avisar que depois a live ela vai ficar gravada, nós vamos postar e outras pessoas também vão ter a oportunidade de assistir. Quero agradecer de coração a senhora por ter aceitado esse desafio da página Vamos Falar de Educação, com tanta sabedoria, né, para nos contemplar aqui, nos esclarecer, elucidar nesse momento de angústia. Muito obrigada. A professora Marinês, para o João de Curitiba que estava nos prestigiando, a todos vocês que participaram da live. Muito obrigada do fundo do coração. Obrigada e me coloco à disposição, tá? Meu e-mail, professoramarialba@gmail.com, na certeza de que viveremos dias melhores. Certamente sairemos dessa pandemia melhores do que nós somos. Muito obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de finalizar com uma frase do nosso patrono da educação, Anísio Teixeira. Ele diz assim: educar é